Nós temos falado sobre o tema da largada até a coroa, falando da perseverança, da constância, de nos mantermos firmes na fé. E nessa noite eu queria meditar com vocês sobre esse tema, não só a perseverança, eu dei o nome, mantenha a chama até o final. Diz aí para quem está do teu lado, mantenha a chama até o final. Agora vira para o outro lado e diga, mantenha a chama até o final. Esse tema da perseverança, mas não apenas perseverar por perseverar, mas uma perseverança com fervor espiritual. Esse é o ponto. Não só perseverarmos até o final, mas chegarmos no final em fervor espiritual, acesos, quentes no espírito, cheios de Deus, com brilho nos olhos, com fogo no coração. Amém ou não? Lucas 21, verso 19, vou estar lendo aqui a revista atualizada, diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança, diga comigo, perseverança, que ganhareis a vossa alma. O Senhor Jesus está dizendo isso, né? É na perseverança de vocês que vocês então vão ganhar a sua alma. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É inegável. Quando você olha o Novo Testamento, é inegável. Toda a Bíblia, né? Mas o Novo Testamento de uma maneira ainda mais presente, é inegável que ele afirma que nós precisamos perseverar. Perseverança é tema das Escrituras. Isso significa que o Evangelho, ele nos convida e nos prepara. Não só nos convida, mas o Evangelho, ao nos chamar à perseverança e abrir os nossos olhos para algumas coisas, ele também nos prepara para que sejamos perseverantes até o final, mesmo diante das adversidades, que venhamos a manter a nossa fé, que venhamos a seguir firmes na caminhada. Quando o Senhor Jesus está falando esse texto, ele vem em uma sequência aonde ele diz: vocês serão lançados, perseguidos, lançados diante de reis, governadores, perseguidos. Muitas coisas vão acontecer, mas ele diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Em Mateus, no capítulo 10, se você abrir aí comigo, Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar, diga comigo, perseverar, até o fim, esse será salvo. Olha comigo Atos, capítulo 14, versículo 22. Paulo e Barnabé estão em sua viagem missionária, e no verso 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, diga comigo, firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Alguns de nós gostaríamos de tirar essa parte, né? Ah, Senhor, tribulação não, né? Mas está aqui. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vá comigo a Romanos, capítulo 5. Você que está anotando, vá anotando esses textos. E quem não está anotando, começa a anotar agora.
Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? O que produz a tribulação? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mais um texto, Romanos capítulo 12, vamos um pouquinho adiante. No versículo 12, diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então veja, a Bíblia, eu trouxe alguns textos, tem inúmeros outros que demonstram que nós precisamos perseverar mesmo diante das tribulações, das adversidades e das contrariedades. A vida de um cristão não está isenta de desafios, de problemas e de contrariedades, mas nenhum desses desafios é um sinal de pare. Mas nós devemos permanecer firmes na fé, entendendo que a Escritura já nos convida, nos convoca e nos prepara, dizendo sim, é diante das tribulações que nós vamos ganhar nossa alma. Nós devemos perseverar, nós devemos continuar, nós devemos ficar firmes na fé. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Fica claro na Escritura, nós precisamos perseverar. É um tema constante. Diante do que for, persevere. Fique firme na fé. Mas o que tem me chamado a atenção é que a Escritura não só nos convoca a perseverarmos, você pode depois estudar os textos em casa, mas ela nos convoca a uma perseverança em fervor espiritual. Outros textos que eu queria ler com você. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Se você puder abrir, vá anotando. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Paulo está dizendo no meio da caminhada cristã, não apaguem o espírito, não desprezem o profético, não deixem de lado o mover do Espírito Santo. Perseverem sim, fiquem firmes na fé, mas estejam aquecidos pelo Espírito Santo. Amém ou não? Precisamos manter isso. Volta comigo lá em Romanos 12, no versículo 11, um versículo antes do que lemos. Paulo diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Repete isso comigo: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Veja que o Senhor não só espera que perseveremos, não só espera que estejamos firmes na fé, mas Ele quer que enquanto perseveramos, enquanto estamos firmes na fé, nós sejamos fervorosos de espírito. Esta caminhada precisa ser em fervor espiritual. Eu não só devo continuar, mas eu devo continuar avivado na sua presença. Amém ou não? Olha Hebreus capítulo 12, abre aí comigo. Hebreus 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Ou seja, não só devemos servir a Deus, mas nós devemos servir a Deus do jeito que lhe agrada. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Não é só perseverar, é perseverar do jeito que agrada a Deus. Então, uma vez que recebemos um reino inabalável, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você serve a um Deus que é fogo consumidor. Esse fogo consumidor, no meu entendimento, não é só algo que nos dá temor. Deve sim nos dar temor, porque Deus é um fogo que consome, mas é também uma convocação que nos anima, porque nós servimos a um Deus quente, que é fogo, que nos aquece com a sua presença. Amém? Apocalipse, capítulo 3. Estou citando vários textos agora, mas estou citando já de cara, depois eu acalmo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, a carta à Laodiceia. Texto bem conhecido de quem lê a Bíblia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu acho incrível a forma como João vai revelando o Senhor Jesus, né? E no versículo 15 ele diz: conheço as tuas obras. Meu irmão, o Senhor conhece as tuas obras, Ele conhece as minhas obras. Só que aqui, a advertência é que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que o Senhor está dizendo a essa igreja. Obviamente tem todo um contexto da época. Dizem que as águas de Laodiceia eram águas mornas e eram águas que continham minerais. Então, quando você bebia a água de Laodiceia, era uma água que ansiava, você tinha um pouco de ânsia, porque era uma água quase quente, mas não quente. Não era fria, era uma água morna e uma água que tinha muitos minerais. Agora, o que o Senhor está dizendo é: eu não gosto de gente morna. Eu não gosto de coisa mais ou menos. Eu não gosto de algo que é quase. Eu quero gente quente, cheia do meu espírito, gente comprometida comigo. É o que eu falo. Esse texto mostra que com Jesus é tudo ou nada, não tem meio termo. Jesus disse isso, eu repito: quem comigo não ajunta, espalha. Não tem, eu não estou ajuntando, mas eu também não estou espalhando. Para Jesus, não. Se não ajunta, espalha. Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Não tem, eu não estou no time de Jesus, mas eu também não sou contra. Para Jesus, não. Ou você está com ele, ou você não está. Ou você é quente, ou você é frio. Agora, morno, não. Ele vomita. Isso me faz pensar, irmãos, que o nosso chamado não é só uma perseverança até o final. Não é uma mentalidade de sobrevivência. Vou tentar não pecar e chegar no céu. É um entendimento de que enquanto eu estou perseverando, eu preciso estar aquecido no Espírito Santo. Eu não posso me conformar que quando eu me converti, tinha um fogo ardendo, eu queimava, eu evangelizava, eu orava, eu lia a palavra, eu buscava a Deus, mas agora eu já estou teologicamente educado, eu não preciso buscar mais, está errado. Eu acho que nós temos que cair em nós mesmos e pensar: Senhor, eu estou orando menos, eu estou buscando menos, está na hora de mudar, me aquece de novo, põe um brilho nos meus olhos, aquece o meu coração, porque eu quero voltar a queimar. Eu creio que é tempo para isso.
Não importa a tua idade, não importa quanto tempo de fé você tem. Você pode ter novas experiências com Deus hoje. Lá em 1980 foi tão legal, houve um mover de Deus. Pois é, mas nós estamos orando pelo próximo mover de Deus. O Senhor pode fazer algo novo nesses dias. Isso não é ser ingrato. Eu sou muito grato por tudo que o Senhor já fez, por tudo que Ele já nos proporcionou. Mas Ele é grande demais para eu achar que Ele é o Deus do passado. Ele é o Deus do hoje. Ele disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que estava com Pedro e João na porta do templo, que eles pegaram aquele homem e disseram, levanta e anda em nome de Jesus. É o mesmo Jesus que está vivo hoje e que pode curar os enfermos, libertar os cativos e trazer salvação aos perdidos. A gente precisa crer nisso, a gente precisa continuar queimando e buscando a Deus, amém ou não? Eu creio que esses textos demonstram isso para nós. E talvez a próxima pergunta você vai fazer, beleza, pastor, eu entendi. Eu tenho que perseverar em fervor espiritual. Todo mundo entendeu? Amém ou não? Estou lendo a Bíblia para você. Trouxe vários textos. Para que você entenda que não sou eu que estou falando, é a palavra. A próxima pergunta é, ok, como é que eu faço então para me manter aquecido, avivado, enquanto eu persevero em seguir ao Senhor? Essa pergunta não só é legítima, importante, mas é uma pergunta que muitos homens e mulheres de Deus, ao longo da história, têm respondido. Eu separei aqui alguns deles, o que eles diziam, nomes, por exemplo, conhecidos do pentecostalismo. Stanley Orton, por exemplo, falava sobre a perseverança e dizia que a perseverança é uma obra contínua do Espírito Santo. Em suas palavras, abro aspas, o Espírito nos santifica e nos fortalece para permanecermos fiéis até o fim. E assim como fomos salvos pela fé, continuamos a viver pela fé, dia após dia, até o dia de Cristo. Ele enfatizava que a vida cristã não é estática, mas dinâmica e progressiva, marcada pelo crescimento espiritual. Diga comigo, crescimento espiritual. Você não deve ter uma conversão e depois passar o resto da tua vida em uma linha estática. Você deve ver uma linha ascendente, crescendo dia após dia, mesmo que o crescimento seja devagar, paulatino, mas ele deve existir na tua vida. De fé em fé, de glória em glória, de passo em passo, mas você deve crescer em Deus. A perseverança para ele está ligada à escatologia, explicando, esperar o dia de Cristo em constante vigilância e fervor espiritual. Enquanto eu aguardo Jesus, eu estou crescendo na fé. Eu estou quente em Deus. Amém ou não? Uma mulher de Deus, Maria Woodworth, em seus diários e sermões, ela alertava contra a apatia espiritual. Ela dizia, em suas palavras, abro aspas, muitos estão satisfeitos em apenas frequentar reuniões, mas o Senhor nos chama a viver em fogo contínuo, prontos para a sua vinda. Ela via a perseverança não como simples disciplina, mas como uma vida inflamada pelo Espírito Santo, sempre com sinais de renovação e fervor. Chamava os crentes a não viverem no automático religioso, mas na expectativa viva da manifestação do poder de Deus. Outro homem muito usado por Deus em curas, em milagres, que é o Smith Wigglesworth, ele repetia constantemente, abro aspas, somente a fé que permanece até o fim é a fé que conta. Para ele, a perseverança era resultado de andar no Espírito diariamente, em oração constante e dependência total de Deus. Ele advertia que é possível esfriar na fé, mesmo frequentando
cultos. É possível esfriar na fé, mesmo indo a reuniões. E por isso insistia. Se você não estiver crescendo, presta atenção, se você não estiver crescendo, está retrocedendo. Não existe meio termo. Spurgeon, que inspirou muitos pentecostais depois, sobre Filipenses 1,6, ele dizia, abro aspas, aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Esta é a garantia da perseverança dos santos, não nossa força, mas a fidelidade de Deus. Ele advertia que a vida cristã não pode ser reduzida a rituais automáticos. O cristão que não aquece sua alma diariamente na presença de Cristo, logo se tornará frio, como ferro abandonado à noite. Você percebe que todos eles, ao falarem de perseverança, ao falarem de aguardarem a vinda do Senhor, repetem algumas coisas. Todos eles falam da ação do Espírito Santo. Amém ou não? Esse é o ponto hoje à noite. É isso que eu quero enfatizar para você. Para você permanecer com a chama acesa, você precisa da ação do Espírito Santo na tua vida. Amém ou não? Posso ouvir o amém da igreja? Algumas ideias comuns de todos eles. Primeiro, perseverança é obra de Deus em nós, mas exige resposta ativa de fé e vigilância. Há um trabalho a fazer. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor de todo o coração. Eu acho interessante que ali em Mateus 22, no versículo 37, se você puder abrir, quando o Senhor Jesus foi questionado sobre o grande mandamento, ele responde dizendo, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de meio coração, mais ou menos, de um jeito que der. É assim que Jesus respondeu? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Irmãos, o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, exige de você e de mim amor de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. Não é qualquer tipo de amor. É com tudo que você tem, se entregue a Ele. Com tudo que você tem, se doe para Ele. Quando nós olhamos a obra da cruz, o que o Senhor Jesus fez por nós, e olhamos para a nossa vida, nós dizemos, Senhor, o teu sangue é puro, o Senhor morreu pelos meus pecados, nem a minha vida pode pagar, é claro, nada paga, mas tudo que eu tenho é minha vida, então tudo que eu tenho eu te dou. Não paga, mas é tudo que eu tenho, então eu te dou. Todo o coração, toda a alma, toda a minha força, todo o meu ser, eu quero te entregar. E sabe, irmãos, tudo o que fizermos é pouco. É pouco. Às vezes a gente está naquelas semanas, muito trabalho, muita correria, tal. Aí chega o final de semana, hoje eu não vou no culto, eu estou tão cansado. Hoje eu não vou evangelizar lá, eu não vou ir orar no relógio de oração. Irmãos, dê tudo. Tem saúde? Dê. Você pode caminhar, você pode se mover, faça o teu melhor, dê tudo ao Senhor. Senhor, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver força, eu vou dar a última gota de suor ao Senhor, porque eu vou encerrar a caminhada dizendo, Senhor, eu me gastei. Eu não quero encerrar a caminhada como um sapato novo, eu quero estar velho, surrado, porque Deus me usou. Tem um homem que diz, eu quero ser uma moeda em teu bolso, Senhor. Aquela moeda que a gente usa, pega no bolso e usa. Usa-me, Senhor. Quero dar tudo.
É esse tipo de amor que o Senhor espera de nós e que Ele merece, amém ou não? O Senhor merece tudo, amém ou não? Nós cantamos isso, né? Tu mereces tudo. Não vou tirar o lugar do Sandro, como diz o pastor, né? Aqui cantando. Mas às vezes a gente canta, mas não vive, né? Ah, hoje eu estou tão cansado, vou ficar dormindo. Eu sei que a gente está cansado, às vezes. Tira um dia para descansar. Mas persevera em fervor espiritual. Não desista. Vamos perseverar na oração, irmãos. Eu ainda, nos relógios de oração, vejo pouca gente orando. Eu queria ver mais gente orando. Mais gente junto, mais gente vindo. Perseverando nisso. Eu sei que muitos não podem por causa do trabalho, mas quem pode, faça um esforço. E se não puder vir aqui, ore em casa. Tire um tempo orando na sua casa. Mas vamos orar, vamos perseverar na oração. Não vamos desistir, amém ou não? 2, todos eles diziam, não basta viver no automático religioso. Essa coisa de ir na igreja, né? Sou crente nominal. A gente tem alertado muito sobre isso. A caminhada cristã deve ser marcada por fervor espiritual. Nunca te esqueça de que quando o Senhor Jesus veio à Terra, mais de 2000 anos atrás, Ele falou muito contra os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, contra os religiosos. E por que Ele falou muito? Porque o que Ele via neles? Homens que viviam liturgias, religião. Tudo por fora era perfeito, mas no coração não amavam a Deus de fato. Amavam a própria glória. Amavam a sua própria imagem. Amavam quem eles eram. Não amavam a Deus, não buscavam a glória de Deus. Por isso o Senhor Jesus foi duro com eles. Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de toda a podridão. Em Mateus 5, verso 20, o Senhor Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo, se vocês forem religiosos, vocês não vão entrar no reino dos céus. Não é religião. Jesus disse em João 14,6, Ele não disse eu sou a religião, Ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Religião é um conceito humano para organizar as coisas. Mas o Senhor Jesus é caminho, é verdade, é vida, é algo vivo, dinâmico. Não é religião. Três, frieza espiritual é um perigo real. Diz para quem está do teu lado, frieza espiritual é um perigo real. O crente deve manter-se aquecido em oração, palavra, comunhão. O que diz lá em Atos 2,42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam, mantinham isso ano após ano, mês após mês, semana após semana. Por que eles entenderam isso? Porque eles perceberam, nós podemos esfriar. E um fato importante que acontece com todo ser humano é que nós nos acostumamos com as coisas. Nos acostumamos. Nós sempre procuramos um lugar de conforto. Você está com uma dor na perna, você acha um jeito de caminhar que dê menos dor, né? Aonde dói menos. Dá um jeito de caminhar ali e tal. Você vai se acostumando com aquilo. Algumas pessoas nem querem mais a cura, já se acostumaram. Até na dor o ser humano acha um jeito de se acostumar. Mas na fé não pode ser assim. Nós não podemos nos acostumar. Não podemos nos acostumar com os cultos. Eu digo isso há muito tempo. Você pode saber tudo o que acontece no culto, como que ele vai acontecer,
número de músicas, as músicas que vão cantar, qual é a música da volta, né? A hora do dízimo, como é que vai ser a palavra. Você pode saber tudo. A gente tem um jeito de fazer as coisas. Mas todas as vezes que a gente vier, a gente tem que dizer: Senhor, fala comigo hoje. Renova a tua palavra. Eu posso saber tudo que vai acontecer lá, mas o mais importante é: me dá algo novo. Mesmo que eu escute a mesma palavra, faz eu perceber uma coisa que eu não tinha percebido antes, Senhor. Fala comigo. Porque tem muito mais a ver em como nós recebemos do que propriamente o que está acontecendo. Tem muito mais a ver com o nosso coração. A frieza espiritual é um perigo real. Eu digo, a religião pode ser moderna, ela pode ser descolada. Ela pode ter uma roupa da hora, da moda, mas pode ser religioso. Nós precisamos estar aquecidos em Deus. Amém ou não? E por último, o Espírito Santo é o agente da perseverança. É Ele que mantém a nossa chama acesa até o dia de Cristo. E esse é o ponto da minha mensagem. O grande segredo da vida cristã, guarde isso, o grande segredo da vida cristã está em manter uma comunhão diária e viva com o Espírito Santo. O grande segredo de se manter perseverando e aquecido é conhecer o Espírito Santo, é tê-lo como teu amigo, é diariamente estar em comunhão com Ele. Me chama a atenção que quando o Senhor Jesus falou do Espírito Santo, Ele conferiu a Ele grande importância. Isso me chama a atenção. Em João 14,16, ele diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Isso aqui pode passar desapercebido, mas quando Jesus diz outro Consolador, Ele está colocando o Espírito Santo em um mesmo nível de consolo. Jesus está dizendo: até aqui eu vim consolando vocês, até aqui eu fui o ajudador de vocês, agora eu volto ao Pai, mas eu vou deixar outro ajudador que ficará em meu lugar na terra. Veja a importância do Espírito Santo. Em João 16,7, Jesus diz: convém-vos que eu vá. Pensa, 3 anos e meio andando com Jesus, vendo milagres, vendo coisas sobrenaturais, coisas incríveis, multiplicação dos pães, enfermos, paralíticos, doentes, né? Muitos cegos, surdos, muitas pessoas sendo curadas. Aí Jesus disse: está na hora de eu ir, convém, é bom para vocês que eu vá. Você ia achar bom? Você ia olhar para Jesus e dizer: claro que é bom, Jesus. Agora vamos falar sério. Claro que é bom que o Senhor vá. Tá capaz? É claro que não. O Senhor chegou, mudou tudo. Mas se Jesus está dizendo: é bom que eu vá, é porque era bom, era porque era importante, é porque era necessário que o Espírito Santo fosse enviado. Ele diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Então eu volto a dizer, irmãos, o grande segredo da vida cristã é manter comunhão diária e viva com o Espírito Santo. Quem está entendendo aí pode dizer amém. No Novo Testamento, nesses textos que eu citei, em alguns outros, o Espírito Santo é chamado de Paráclitos, é a palavra grega ali do texto original. O texto do Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que é um grego comum, né? Um grego que era falado na época. Não é o mesmo de hoje, mas era o grego da época. Em João 14,16, que foi citado: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, que é a palavra Paráclitos, para que esteja convosco para sempre. João 14,26, mas o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo,
A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Em João 15, 26, quando porém vier o Paráclitos, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. No versículo 7 do capítulo 16 de João, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos, o Consolador, não virá para vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Depois em 1 João 2, verso 1, João escreve: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos advogado, é a mesma palavra, Paráclitos, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso significa que Paráclitos traz vários significados. Para significa ao lado de, Kalel, chamar, convocar, ou seja, aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Significa que ele é advogado, defensor, que é o termo jurídico, dos tribunais. Que ele é intercessor, aquele que pleiteia em favor de alguém. Ele é consolador, encorajador. Ele traz ânimo, conforto, direção. Ele é auxiliar, um ajudador presente. Ou seja, Paráclitos não significa apenas consolador num sentido emocional, mas traz a ideia de alguém que defende, encoraja, fortalece, guia e instrui. O segredo da vida cristã, o pessoal do louvor pode vir, o segredo da vida cristã é manter uma comunhão diária e viva com o Espírito Santo. Diz aí para quem está do teu lado, esse é o segredo da vida cristã. Comunhão diária e viva com o Espírito Santo. Como é que você vai manter a chama até o final, irmão? Uma comunhão diária com o Espírito Santo. Por algum tempo a igreja pode ter achado que o Espírito Santo era apenas experiências externas. Que o Espírito Santo veio só para nos fazer falar em línguas. Ele faz isso também. Sempre com objetivo. Sempre com propósito. Ele não nos dá coisas que não têm propósito. Eu já disse, às vezes aparecem aqueles memes da internet. O pastor levanta a perna, o tecladista cai lá. Levanta a perna, o tecladista cai lá. Eu me pergunto, qual é o propósito disso? Por que o Espírito Santo daria algo para a gente ficar brincando? Qual é o propósito disso? Agora, quando as pessoas vêm à frente, são tocadas pelo Espírito Santo, há um propósito. Já vi pessoas caírem tocadas e levantarem curadas. Já vi pessoas que caíram e saíram fortalecidas. Tem propósito. Agora, o Espírito Santo não veio só te dar línguas ou uma manifestação. Ele faz isso. Mas ele veio para ser o Paráclitos na tua vida. Te instruir, te guiar, te conduzir, consolar, defender, encorajar, te ajudar. Esse é o segredo de manter-se aquecido até o final. Por que muitos vivem uma vida religiosa? Porque ignoram a presença e o agir sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um mero adendo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo em você. O Senhor Jesus é o Paráclitos no céu, o advogado. O Espírito Santo é o Paráclitos na terra, agindo em nós. Até que Ele nos leve em sua tutela e nos entregue no dia de Cristo ao Senhor Jesus. Ele nos mantém. Ele nos conduz a Jesus. Ele nos lembra as suas palavras. Ele mantém nosso coração aquecido. Então, irmãos, não é só perseverar, mas é perseverar em fervor espiritual. Quem entendeu aí, diga amém.
Baixa a tua cabeça então. Agora faça uma autoanálise. Seja sincero com você mesmo. Principalmente com o Senhor. Como é que está a tua vida espiritual? Você está aquecido? Você está quente em Deus? Ou você percebe que está em falta? Eu me lembrei agora de quando Daniel estava na Babilônia. E o rei e os seus súditos lá e suas autoridades estavam em festa. E eles viram algo escrito na parede. Mene, mene, tekel e parsim. E Daniel vem e traduz e diz: pesado foste na balança e você foi achado em falta. E o teu reino não vai mais subsistir. Eu fico pensando sobre a nossa vida espiritual. Se o Senhor nos pesar agora na balança, como é que nós estamos? Isso não é para trazer peso espiritual. O pastor hoje me botou um peso. Não. É para que você saiba, ainda dá tempo. Você pode dizer: Senhor, se eu colocar na balança a minha vida, eu sei que não está legal. Eu sei que tem coisas que eu tenho que melhorar. Eu sei que eu tenho que buscar mais. Eu sei que eu preciso de calor espiritual. Mas dá tempo. Eu sei que hoje é o dia. Essa é a hora de eu me voltar para o Senhor.